Olá pessoal, aqui o professor Cleiton Peixer, mais uma vez com vocês, uma grande satisfação poder estar aqui, fazer parte dessa família que é o Legale, né, nossa pós-graduação aqui de penal, a convite do meu ilustre amigo, professor Rodrigo Capobianco, né, e hoje nós vamos falar na nossa aula de 3 temas muito importantes. Nós vamos falar do sursi, nós vamos falar do livramento condicional e vamos falar da remissão. Pois bem pessoal, eu tenho que falar para vocês que primeiramente, eu sou advogado, sou criminalista e sou militante aí também na área de execução penal, que é muito bacana. Tenho a dizer a vocês que a execução penal, ela é um tanto quanto descartada por vários colegas advogados criminalistas aí que militam no dia a dia, né? Porque é um instituto da área penal que ela não dá um resultado de imediato, né? Ela não gera frutos de imediato. Quando você está lá no processo de conhecimento, que o cliente te contrata, né, ou a família te contrata, então você vai para as audiências, você vai fazer a defesa, você vai fazer o recurso, você vai brigar ali por absolver o seu cliente ou para conseguir uma pena mínima, né? E ali acaba na sentença ou até na apelação, e aí o seu cliente já está cumprindo pena, e aí o processo de execução dele acaba ficando esquecido por vários colegas. E aí esse seu cliente, que poderia continuar te dando frutos, te dando honorários, passa a ser assistido pelas fundações que acolhem aí o recluso, né, como por exemplo aqui em São Paulo temos a FUNAP e também a Defensoria Pública. E deixando você, que é advogado, portanto, privado de receber honorários na fase de execução, que por certo é uma fase muito lucrativa e muito fácil de se trabalhar. Imaginem vocês que embora vocês não tenham os honorários ali pagos de uma forma imediata, né, e vultuosos, você tem a possibilidade de cobrar do cliente, ou cobrar da família, daquele que te contratou, né, de uma forma parcelada, tendo em vista que você não vai atuar naquele processo todos os dias, né? Você não vai ter aqueles prazos que já estão correndo no caso lá do processo de conhecimento, né? Então, se você cobrar uma mensalidade, imagine vocês, por menor que seja, né? Um exemplo para vocês, uma mensalidade aí de R$300 que você cobra do cliente ou da família. Imagine você que você tem 10 processos de execução, você tem uma receita de R$3.000 no seu escritório, perfeito? E assim por diante, quanto mais processos de execução você tiver, melhor para você, né? E aí você consegue uma progressão do regime para o seu cliente do fechado para o semiaberto, às vezes você consegue aí uma passagem dele do semiaberto para aberto, você consegue um livramento condicional, você consegue colocar esse seu cliente na rua, demandando pouco trabalho, porque o processo de execução é um processo mais simplificado, é mais fácil de se atuar. Embora exista aquela ansiedade do próprio preso da família, você acaba passando para eles que você depende do bom comportamento carcerário dele, você depende de um prazo de cumprimento de pena dele no regime anterior, né, para que ele possa progredir, e isso diminui a pressão e é muito rentável. Nós vamos falar, como eu falei para vocês aqui no início da aula, nós vamos falar do sursi, né, que é a suspensão condicional da pena, né, ou a suspensão condicional do processo. Nós vamos ver as distinções disso. Nós vamos falar também do livramento condicional, que é um benefício na execução, e como eu disse a vocês, devem prestar muita atenção, porque é um meio de se ter renda no seu escritório, né, é muito rentável a parte da execução. E vamos falar da remissão também, que é oportunizar o preso, né, a se reeducar de uma forma mais rápida, né, de acordo com aquilo que ele alcança com o trabalho e com o estudo. Você incentiva, então, aquele preso a trabalhar e a estudar para que ele possa cumprir mais rapidamente aquela pena, aquela segregação corporal que foi imposta a ele. Perfeito? Então, feito essas considerações iniciais aqui da nossa aula, nós vamos começar a falar sobre o sursi. E quando falamos em sursi, nós temos que distinguir o sursi processual do sursi penal.
E há muitos colegas que fazem muita confusão com relação a isso. O sursi processual, pessoal, é aquele que está discriminado da lei, no artigo 89 da Lei 9.099, que trata dos crimes de menor potencial ofensivo, tá bom? Então, nesse caso, o processo fica parado lá, né? O juiz propõe lá o sursi processual, que é a suspensão condicional do processo, ou seja, ele cumprindo aquele período, né? Ele volta a ser, ele continua sendo primário, ele não tem o segmento do processo, né? Isso é proposto já pelo Ministério Público em audiência, lá na fase de conhecimento, então o processo nem chega a andar, né? Então, ele por isso é chamado de sursi processual e é cabível lá nos casos da Lei 9.099, com as peculiaridades que nós vamos dizer aqui, com as exceções que também vamos falar para vocês. Quando se fala em sursi penal, então é aquele descrito no artigo 77 do Código Penal, né? E aqui o beneficiado, porque trata-se de um benefício, né? Ele já foi condenado, ele teve aplicação de uma pena, entretanto essa pena não será aplicada por conta de algumas circunstâncias, né? Que nós vamos ver aqui. Então vamos dar início aqui ao nosso material falando do sursi processual, tá bom? Olha só. Então, nossa aula de hoje, o sursi, né, livramento condicional e remissão. E falando então da distinção entre sursi processual e sursi penal, né, como eu disse na introdução para vocês. Olha só. Sursi processual tem a previsão lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Esse instituto, pessoal, é cabível nas infrações em que a pena mínima abstrata não supera 1 ano e geralmente a proposta é feita pelo Ministério Público ao formular a denúncia, foi como eu disse a vocês, né? Então, quando se fala em sursi processual, nós temos que analisar aqui, ó, o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, tá bom? E aqui, esse instituto já é proposto, né, lá pelo Ministério Público quando formular a denúncia. Então, ele já vê essa possibilidade aqui e já faz a proposta. O promotor de justiça, verificando que as condições para tanto estão presentes, propõe a suspensão do processo. Então, como eu disse a vocês, quando se fala em sursi processual, estamos falando da suspensão condicional do processo. O processo não segue, ele fica ali até aquele prazo de cumprimento das exigências ali do promotor de justiça, que o promotor de justiça propôs em audiência, né? E sendo cumpridas, não tendo nenhum problema, aquele processo não vai constar para o cliente, para o réu, no seu atestado de antecedentes, ele continua sendo primário de bons antecedentes, tá bom? Seguindo lá no nosso material, então, olha só. O juiz deve designar audiência e convocar o denunciado e seu defensor, e havendo aceitação, o magistrado recebe a inicial e homologa a suspensão do processo, ficando suspenso o processo e também o prazo prescricional, perfeito? Se o acusado cumprir, como eu disse a vocês, as condições estabelecidas durante o prazo fixado e não houver revogação, caberá a extinção da punibilidade, não ocorrendo a reincidência. Então, portanto, como eu disse a vocês, ele continua sendo primário e de bons antecedentes, ok? Sursi penal, né? Isso que como eu falei para vocês, nós temos essa distinção do sursi processual, lá nos casos de crimes com menor potencial ofensivo, e depois nós temos o sursi penal, né? Que está em previsão lá no artigo 77 e seguintes do Código Penal. E aí tem aplicação quando, em um processo em andamento, o juiz sentencia o réu, né? E condena a pena menor ou igual a 2 anos, presentes os requisitos, impõe o sursi. Ou seja, tem aplicação quando em um processo em andamento, o juiz sentencia, ó, percebam que aqui houve a sentença, né? E condena
o réu. Então, aqui você tem uma sentença penal condenatória, cuja a pena, né, é menor ou igual a 2 anos e presentes os requisitos, impõe o sursi. Trata-se de modalidade de execução de pena, sendo concedido diante de sentença condenatória. Se cumpridas as condições impostas, sem revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Aqui percebam, pessoal, que considera-se extinta a pena privativa de liberdade, né? E não a suspensão condicional do processo, como é lá no sursi processual. Se o réu cometer outro crime, será considerado reincidente, porque, afinal de contas, aqui ele obteve uma condenação. Ocorre, pessoal, que quem milita aí na área penal, né, por vezes pode ter visto isso, como eu vejo muito, como eu faço parte da assistência judiciária gratuita aí do convênio da OAB com a Defensoria Pública, né, e atuo na vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, eu vejo muitas vezes casos nesse sentido. O que acontece? O sursi, do artigo 77 do Código Penal, que é a suspensão condicional da pena, né, o juiz condena e deixa de aplicar a pena mediante algumas imposições, né? Às vezes, o seu cliente é condenado a uma pena muito baixa. Por exemplo, aí, 1 mês de detenção, né, em regime aberto, tá? E o juiz aplica essa pena de 1 mês de detenção em regime aberto e substitui pelo sursi de 2 anos para o seu cliente ir ao fórum assinar mensalmente, né, ou justificar a sua ocupação, o endereço, etc. Por certo, pessoal, que essa imposição do sursi, ela é mais gravosa, ela é mais rigorosa do que o próprio cumprimento da pena. Às vezes, o seu cliente pode cumprir uma pena de detenção de 1 mês e não ter mais nenhuma imposição, mas o juiz substitui pelo sursi penal, né? Ele deixa de aplicar a pena mediante essas imposições e acaba gerando, de certa forma, um prejuízo para o seu cliente. E eu já tive situações inúmeras nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, por exemplo, onde não se aplica a Lei 9.099, né, porque nenhum dos termos da Lei 9.099, seja em qualquer condição, é aplicada nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, por imposição legal lá do artigo 41 da Lei Maria da Penha, né? Então, o que acontece? O seu cliente, em vez, mesmo negando esse benefício, falando, olha, eu abro mão, excelência, o meu cliente abre mão da aplicação do sursi, porque o sursi é um benefício, né? Então, estando ele dentro das situações que é permitida a aplicação do sursi, ele pode receber esse benefício, tá? Mas você chega na audiência e fala, olha, eu não quero o sursi, excelência, ele abre mão do sursi. Mesmo assim, é aplicado o sursi e ele tem que cumprir as determinações lá impostas. Isso gera um problemão, né? Até que você tem que chegar para o cliente e falar, descumpra o sursi, porque terá que executar aquela sentença. E executando aquela sentença, você terá 1 mês de detenção para cumprir em regime aberto. Então, por vezes, eu acho até de uma certa maldade aplicar o sursi penal em algumas situações. Mas isso vai caso a caso, é necessário ver isso no caso concreto, tá bom? Seguindo lá para os nossos slides, vamos lá. O professor Nutti fala assim, ó, trata-se de um instituto de política criminal, tendo por fim a suspensão da execução da pena privativa de liberdade, evitando o recolhimento ao cárcere do condenado não reincidente em crime doloso, cuja pena não é superior a 2 anos, né, ou 4 se septuagenário ou enfermo, sob determinadas condições fixadas pelo juiz, bem como dentro de um período de prova pré-definido. A natureza jurídica de medida de política criminal para evitar a aplicação da pena privativa de liberdade consubstanciada na outra forma de cumprimento de pena. Logo, cuide-se de um benefício, como eu disse a vocês. E tratando-se de benefício,
o seu cliente poderia muito bem abrir mão dele, né? Por exemplo, a Lei 9.099, no artigo 61, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos dessa lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. E aí, como eu disse a vocês, lá da lei da Maria da Penha, né, lá no artigo 41, fala assim, aos crimes praticados com violência doméstica familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica o artigo, não se aplica a lei 9.099, né? Então aqui, como eu disse a vocês, ocorre aquela situação na violência doméstica familiar contra a mulher. Uma situação hipotética, para finalizar o exemplo aqui, como eu disse a vocês, o réu é primário de bons antecedentes, é condenado a pena de 1 mês de detenção por crime de lesão corporal leve em regime aberto, no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher. Impossibilidade de aplicar a Lei 9.099, o juiz determina a suspensão condicional da pena, consubstanciada no comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar as suas atividades, conforme preceitua lá o artigo 78, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. Por certo, que a suspensão é medida mais rigorosa do que a pena imposta. Por tratar-se de benefício, poderia o réu recusar, né? E depois vemos lá o artigo 160 da LEP. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz a lerá ao condenado em audiência, advertindo das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. E o artigo 161, se intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e essa será executada imediatamente a pena. Então, como eu disse a vocês, aqui lá na LEP, fala que se ele não comparecer à audiência admonitória, fica suspensa aí aquele benefício e será executada imediatamente a sentença, ou seja, naquele período que ele foi condenado de 1 mês de detenção em regime aberto. Então, ele abre mão do benefício, o juiz não aceita, ele deixa de cumprir, a pena vai ser executada nos ditames lá que ela foi definida, tá bom? Fica aqui o nosso primeiro bloco, nos vemos no próximo dessa nossa aula. Até mais.